Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área, aqui, direto dos estúdios do Sales Clube. Você está em mais um programa da nossa comunidade. É o programa Sala de Decisão. Esse programa que reúne empreendedores, executivos de primeira linha de grandes organizações que nos inspiram e trazem informações e benchmark para que possamos usar nos nossos negócios. Lembrando que o Sales Clube é o maior ecossistema de vendas do Brasil e você pode encontrar nossos programas imersivos e uma série de outras atividades e comunidade a favor de você, porque vendas salvam negócios em tempos ruins e vendas ajudam negócios em tempos bons. Bom, hoje eu estou aqui com uma super executiva que passou por várias casas e hoje comanda uma grande organização, comanda o marketing de uma organização que é multinacional e atua em vários países. Ela, inclusive, atua também na América Latina como um todo. Seja muito bem-vinda, Michelle Odiales. Como vai você? Muito obrigada, Luiz. Uma honra estar aqui, um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Nós também estamos felizes, inclusive porque a sua agenda é uma agenda curta, né? Conta pra gente, Michelle. Uhum. Hoje você está em que organização e qual é a representatividade da sua organização em um cenário global como o atual? Então, hoje eu estou na Maersk, comandando o marketing da América Latina. Esse é um dos chapéus que eu uso, depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. A Maersk, ela é muito conhecida pelo transporte logístico, né, em ocean, que a gente fala, né, nos navios, os containers, né, que são os famosos com a estrelinha, que vocês devem ver muito, né, indo para Santos e para as viagens. Mas nós somos um integrador logístico com atuação em mais de 130 países, e com serviços, de ponta a ponta de supply chain, com warehouse, né, armazenamento, tem aéreo, tem toda essa parte também do transporte marítimo, serviços alfandegários, então uma série de serviços que conecte, de ponta a ponta para a gente oferecer um end-to-end para os nossos clientes. Então, um dia, quando alguém sonha ou pensa em levar algo a outra pessoa que não está à sua frente, a Maersk ela consegue fazer toda essa solução Sim. logística, seja o modal qualquer. Sem dúvida. Então, existe até uma estatística que eu gosto muito de comentar, que tudo que está ao nosso redor, 17% foi a Maersk que movimentou Uau! no mundo. Então, acho que é bem poderoso, estamos crescendo, né? E trabalhando para que esse número seja ainda mais expressivo. E o que é ser uma executiva de uma empresa de tão relevância global, cuidando da América Latina como um todo? Porque é uma questão multicultural. Sim, E nós temos costas também diversas. Você chega por oceanos diferentes, logísticas diferentes, você tem legislações diferentes. E quando a gente fala de marketing, certamente você está alcançando as pessoas com a marca e com o serviço. É fácil, é difícil, é possível? Como é que é essa história? é totalmente possível. Muito complexo, com certeza, mas a grande questão é estar próximo dos clientes, né? Porque cada um com a sua necessidade, com a sua particularidade, com o seu porte, então com verticais diferentes, então dores diferentes, a gente sempre faz a engenharia reversa sob a perspectiva do cliente. Então essa é a forma de você ser bem-sucedido, né. Tem clientes nossos hoje, né, na América Latina que são analógicos. Então você tem que realmente entender onde você encontra o cliente, de que forma você vai conectar com ele e adicionar valor no que ele precisa, né? Através de histórias, através de outros casos, e trazendo essa informação para que ele consiga tomar uma decisão informada, no processo de adquirir uma parceria com uma Hum. grande corporação que vai trazer benefícios para eles, né? Então, é possível, é complexo, mas sempre olhando, sob a perspectiva do cliente e pensando em como trazer a melhor customer experience possível, né, então ir evoluindo ao longo do tempo. Então, esse é o grande foco. E quando você me conta sobre customer experience, essa questão da preocupação de como é que é cada ponto de contato com o seu cliente, você tem o cliente que você tem uma série de stakeholders no caminho, né? Quem Sim. envia, quem recebe, as pessoas do meio do caminho que fazem o trânsito de tudo isso. Eu achei muito interessante essa perspectiva,
Porque talvez pessoas que não conhecem o trabalho da Maersk ou não conseguem perceber, pode pensar de uma maneira muito cartesiana essa questão da Maersk como caixas ou containers que são Hum, modulares, uhum. e na verdade isso é super-humano. Isso já era assim antes de você chegar na Maersk ou você acredita que deu um toque especial e a Maersk foi agraciada, vamos dizer assim, com sua perspectiva, mais humana de cliente no centro? Eu quero acreditar que sim, né, então eu tenho isso muito forte dentro de mim, né, então todas as empresas que eu passei, na AWS, enfim, as empresas que são super customer centric, eu trago isso muito forte como personalidade mesmo. Então para mim, eu acredito que isso se transformou, foi uma das razões deles me trazerem também. Eu acho que é um fit cultural muito grande, né, a empresa já é muito assim, e eu vejo que a gente está tomando caminhos e passos cada vez mais para melhorar essa experiência do cliente, para a gente oferecer o melhor, inovar em nome do cliente, né, então a gente coleta muito dado e muita informação Essa era a pergunta que eu ia te durante fazer. todo o tempo, né, em todos os touch points que a gente tem das jornadas dos clientes, para que a gente consiga trazer isso para dentro da empresa em outras soluções, em conteúdos mais robustos, em experiências, para que a gente consiga realmente ter uma parceria de longo prazo, né. Então a gente espera construir algo, que vai viver muito mais do que a gente mesmo, né, É um daqui a umas legado, né. exatamente, então um legado, forte e sustentável e que a gente consiga realmente trazer muito valor. E Então eu quero acreditar nisso, trago isso muito forte, eu acho que isso vem, eu acabei de vir de um broadcast que a gente fez para a América Latina hoje, com os resultados do meu time, e a gente estava conversando justamente a respeito disso, né? O quanto essas histórias dos clientes inspiram os outros, né? Porque às vezes tem pessoas que olham para a Maersk e falam: ah, mas se vocês trabalham com marcas muito grandes, talvez não seja para o meu negócio. Então a gente traz de todas as perspectivas e tamanhos e verticais para que as pessoas consigam entender como a gente traz mais latência, mais segurança, mais visibilidade, mais resiliência por estar conosco. Então a gente tem uma parceria realmente muito forte e muito orgulho dos clientes que a gente tem aumentado aí o portfólio e o feedback que a gente tem recebido. Então, e me é, conta uma coisa, a Maersk, qual a nacionalidade da Maersk? ela é dinamarquesa, Ela é dinamarquesa e nós estamos exatamente. na América Latina. Sim. América Latina, nós somos um povo diferente do mundo. Uhum. Somos muito sinestésicos, somos muito sociais e às vezes até, algumas organizações gostam até de ser mais próximas e até um pouco mais analógicas. Você, dentro do seu negócio, dessa comunicação, vocês têm encontrado empresas também que não têm esse high-end de tecnologia, porque a coleta de dados, ela se torna mais fácil quando você tem uma empresa tecnológica, mas às vezes nem não tanto quanto você tem pessoas mais distantes disso. Como é que é na América Latina? Ou é uma impressão errada que na América Latina nós tenhamos esse perfil mais social, assim? Não, eu acho que é totalmente relacional. Então, para os clientes, essa relação e o contato, né, próximo é muito importante. Então, a gente traz essa perspectiva dentro dos nossos programas de marketing, né, de promover mais essas situações onde a gente consiga ouvir o cliente, consiga estar com eles de uma maneira pessoal, né, nesse nível, ao invés de estar muito mais digital Prático, talvez, né? então, assim, fica uma questão muito mais próxima que a gente consegue avançar mais essas conversas. Eu acho que a gente isso é muito verdadeiro, o que você colocou, é o que a gente observa. Não sei, talvez, as outras empresas que você mencionou, se tem essa mesma percepção. Todas as que eu passei, eu vejo que sim, a América Latina tem um foco de programas de marketing diferenciados, porque os clientes exigem isso. E essa personalização, ela certamente traz mais resultados para a companhia. Sim, Porque, querendo ou não, o cliente ele é único. O cliente ele tem, características que quando ele se conecta com a marca, quando ele tem um rapport com a marca, a decisão é muito mais fácil. É muito mais próxima e muito mais possível de fazer negócio com ela. Então eu acho que as empresas multinacionais que fazem esse apoio como o seu, que tem, uhum. como você falou, esse fit cultural, esse olhar especial para as pessoas, tem mais êxito. E sempre foi assim na sua carreira de ter esse olhar especial para as pessoas? Porque se a gente olhar na sua trajetória, aliás, preciso dizer,
você tem um track record, uma trajetória de estudos, de dedicação e de organizações muito singular, muito intensa, né? E o que é admirável. Sempre foi assim nessas outras organizações? Ou você tem se descoberto uma pessoa mais preocupada com esse lado humano nos últimos tempos? Eu acho que sim, é uma característica que eu trago, desde criança. Então eu vejo como eu atuava, né, sempre fui muito estudiosa, muito engajada nesses projetos, e quando eu entro eu mergulho fundo, né, então, eu sinto isso muito da minha personalidade, de gostar de estar com pessoas, e por ser muito curiosa e querer aprender muito sempre, né, construir repertório, que é o que a gente estava conversando há pouco, eu sempre fui muito interessada, tanto no time, quanto nos meus pares, então eu sempre fui muito amiga Muito dedicada para. parceira de vendas, né, então acho que uma coisa não é desconectada da outra. Antes de ser marketing, como eu falei que eu tenho outros chapéus, né, eu também faço parte do board de liderança regional da empresa, então eu estou dentro dessas discussões, dessa sala de decisão, né, para as decisões de toda a companhia na América Latina, então tem essa posição estratégica de ter relações com os pares e construir uma boa relação com finanças, com legal, com CX, então tudo isso te Maravilha. dá uma visão muito mais ampla e eu encorajo todos a fazerem isso, porque à medida que eu comecei a participar desses boards, me ampliou muito o horizonte, né? Então você tem a tendência de olhar muito a sua função. E quando você faz O zoom esse out, assim, helicóptero, né? O zoom out, você começa a perceber outras coisas e às vezes as decisões que você tem que tomar nem sempre vão favorecer a sua função, mas elas mas vão elas são ser a em favor da benefício da organização. organização. Então acho que isso, antes de qualquer coisa, você tem que ser uma pessoa de negócios, E né. esse bom senso, te conecta ainda mais aos seus pares Sim, ao e meu time, ao teu né. time e torna a sua atuação mais previsível no sentido de sempre ter o bom senso a favor do negócio. E se você pudesse dar uma dica, assim, porque é engraçado, né, assim, a gente às vezes conversa com o pessoal de vendas: "Ah, vendas é ótimo, pena que tem o pessoal do marketing". O pessoal agora o marketing fala: "Ah, marketing é bom, mas o legal não deixa eu fechar contrato, agora tem o compliance, tudo". Então sempre tem aquela questão, às vezes dos atritos, mas eles são necessários e importantes para a organização. Sim. Se você tivesse que dar uma dica aos empresários que querem trazer uma governança melhor, uma afinidade, uma ambiência cultural favorável ao negócio, que dica você daria a todos eles? Construa sua rede, eu acho que isso é super importante, né, você ser uma pessoa curiosa, ter muita empatia de se colocar no sapato do outro, né, entender, fazer boas perguntas e ter uma escuta muito ativa para entender. Né, não para pensar na resposta. Então esteja ali 100%, que eu acho que o tanto que você aprende estando conectado com todas essas outras áreas, ninguém sabe tudo, né, então todo dia você tentar ser 1% melhor e falar: "Deixa eu entender o problema do outro, na perspectiva do outro". E isso vai ser você em conjunto tomar uma decisão em prol da organização. Isso faz toda a diferença. Eu acho que ter, também influência em números, né, em dados, em negócios, ser curioso no que está acontecendo no mundo, e com seus clientes e com seus pares, porque tudo isso eles se conectam, né. Então como você vai ser mais efetivo e conseguir trazer mais valor para a sua organização e para o seu time, ter as melhores pessoas, treinar e conseguir desenvolvê-los, ao mesmo tempo você vai conseguir ter uma entrega muito melhor para o seu cliente, porque você vai ser empático. Então você não está empurrando um produto que a sua empresa quer vender. As pessoas não querem né, comprar, elas querem adicionar valor, né, num problema que elas têm. Então elas querem realmente algo que faça diferença para elas também. Então você como cliente inverte a situação quando você está comprando alguma coisa, né. Então, por que você compraria algo? O meu container é bonito, ele tem uma estrela, né, ele é azul, é maravilhoso, é uma marca, mas no final das contas é o que a gente entrega, a dor que você consegue solucionar para o cliente. Então, eu acho que ter essa amplitude e continuar aprendendo e se mantendo curioso é muito importante, né. Não argumentar para ter razão, escutar e conseguir entender
qual a perspectiva do outro e como você se encaixa para ajudar, né. Puxa vida, eu ouvindo você aqui fico encantado, porque eu até brinco com as pessoas que eu sou o estagiário do universo, porque eu aprendo todos Exato. os dias e sirvo todos os dias. Sim, sem dúvida. Então, confesso ter muita afinidade com o que você disse e acreditar em tudo que você disse. Mas quando você falou em aprender, a aprendizagem, ela não acontece só quando a gente é mais jovem, né. É que a gente tem uma jornada quando é infância ou na adolescência que a gente tem maior tempo de dedicação ao estudo, Uhum, mas a gente aprende sempre. E a gente estava comentando antes da gente sentar aqui, que teve um fato recentemente muito importante que te fez enxergar a aprendizagem de um jeito diferente. uhum. Conta pra gente como é que foi esse fato. Sério. Nossa, isso é muito legal. A gente estava conversando sobre trazer aqui, né, um pouco para quem está escutando, enfim, um espírito curioso, como eu comentei com vocês, sempre gostei muito de estudar, fui a estudante top sempre de todas, né, os cursos que eu fui, porque eu Você realmente eu foi sou muito, apaixonada pelo estudo e muito dedicada, né? apaixonada, eu gosto muito, sou muito curiosa, então esse é um ponto que eu gosto muito de fazer, de ler, de aprender, de trocar figurinha, então um dos TED Talks que eu assisti, é um TED Talk que chama Como Aprender Qualquer Coisa, né, então eu acho que eu assisti em inglês, então How to Learn Anything. Anything. E enfim, depois a gente compartilha o link, Podemos. né, podemos compartilhar o link com o pessoal. Mas, enfim, havia um estudo, né, nesse TED Talks, ele comenta que para aprender qualquer coisa, muitas pessoas deixam de aprender, porque isso havia essa estatística de que se levava 10.000 horas para ser proficiente em Ai, alguma que coisa. preguiça. Aquela Enfim, quem escada tem esse longa, né? tempo, 10.000 né, é horas. muito distante, você fala: "Você vai aprender inglês", meu Deus do céu, né, tudo isso, aprender um instrumento musical, enfim. E as pessoas deixavam de aprender: "Não, agora eu já tenho meu MBA, check the box, né, acabei, Não, e cá tá entre nós, resolvido". só uma vírgula aqui. Quantos MBAs você já tem? Eu fiz 3. Eu realmente sou apaixonada, faria mais, é pura falta de tempo mesmo. Agora são cursos pontuais, enfim, essas questões de livros e podcast que realmente eu gosto muito. Enfim, voltando pro TED Talks, ele fala disso. E ele disse que ele foi estudar um pouco mais a fundo isso, porque ele ficou indignado, ele queria aprender a tocar o ukulele, né, O que era um ukulele, que é aquele violão, menorzinho, né. é um instrumento de cordas havaiano, Sim, parece um cavaquinho para quem gosta de música sim, brasileira, sim. mas ele é um instrumento de 4 cordas havaiano, ele é até bastante estridente, assim, em um aspecto. Recentemente fizeram uma versão de Over the Rainbow, que é uma música clássica, Meu né. filho toca. Exatamente. É maravilhoso. Então, e ele mostra quais foram esses passos, né, que ele tomou. Então ele comprou os materiais online dos Estados Unidos, acho que tudo mais fácil, acredito que seja nos Estados Unidos. E ele montou o instrumento e ele mostrou que, com 20 horas de prática do instrumento, você conseguiria sair do nível zero medíocre para alguma coisa minimamente ok, que vai te colocar muito né, à frente de muitas outras pessoas. A Enfim. disciplina e execução Exato, te afasta do sonho para a realidade. A viabilidade está na atitude, está exato. e o que você fez com isso? Então, com isso, né, no final é muito interessante, porque ele faz um pot-pourri de várias músicas e ele performa ali no palco, então acho que eu recomendo muito vocês assistirem, porque foi inspiracional pra mim. E eu, né, sempre fui muito apaixonada por música também, e sempre como eu estudei muito e fui muito dedicada à carreira, eu já vinha com esse desejo de fazer coisas diferentes, Mas aí sempre não tem aqueles: "Ai, não tenho relacionado. tempo. Ai, porque o negócio me Exato. eu tenho tantas horas de trabalho e ainda É, tenho a família". A gente sempre tem uma exato. desculpa para não começar algo, né. Exato. Então acho que isso, pra mim, eu sou muito disciplinada, então se eu realmente enfio alguma coisa na cabeça, sai da frente, eu sempre falo isso em casa. E então o que que aconteceu? Eu estudei música na minha infância, minha mãe é cantora lírica, ela cantou no Pra Música Sacra de São Paulo, Uau. um coral renomado, né, nos anos 80, ela já faleceu. Mas eu fui muito exposta a tudo isso, conheci grandes maestros, da Você teve música um privilégio brasileira, de único. conviver com Sim. um nível de complexidade musical que a maioria das pessoas não tem, né. Sim, então apaixonadíssima por isso. Então pra Uau, mim, assim, até hoje eu escuto música clássica, eu sinto, uau, né, arrepios, eu uau. eu lembro de toda essa trajetória. E ganhei uma guitarra há uns anos, eu fiz guitarra quando eu era adolescente, não cheguei a ficar boa, então nunca fui,
né, muito boa. Parei por essa questão de estudos e tudo, e eu resolvi voltar a fazer aulas, né, então eu tô nessa trajetória aí de 1 ano, A mais estudando. nova roqueira do pedaço de 1 ano e carregou a família inteira. Mas com muita satisfação, não, meu marido ele já tocava baixo, né, então ele Sim. já teve banda, enfim, já mais avançado do que eu, ele faz hoje algumas performances aí com os amigos. Uau, E meu filho toca piano, uau, que também o lindo. ukulele, então acho que é algo Um que power trio. exato, então traz pra gente uma satisfação muito grande, aí você vê que é uma dedicação pequena, né, então 1 aula por semana, à noite, mas você tem que ser intencional. E aí eu vou dar É, uma dica legal. de um outro livro muito interessante que eu li, na época que eu estava fazendo o MBA na USP, em 2015. Eu vi um outro TED Talks de um outro autor, e ele tinha um livro que chamava Fat, 40 and Fired. Então ele estava gordo, acima do peso, Aos acima dos 40 anos, e ele tinha sido demitido. E ele fala que nessa descoberta dele, ele falou: "Eu passei tanto tempo voltado só para esse lado profissional, que eu negligenciei várias outras coisas". E Então quando vi o tempo passou, a janela de oportunidade passou. exato. Então, nesse livro, e eu acabei fazendo uma tese no Sim. meu MBA com isso, mandei uma mensagem para ele, ele falou: "Give me a call". Então eu falei com o autor, foi assim, Ele estava em The fantástico. 40 ou ele estava 50 Ele já? é ele estava no In The 40 ainda. E ele é um australiano. Mas enfim, nesse livro, eu trouxe um pouco dessa aplicação que eu trago para a música hoje, que ele fala o seguinte: "Você não vai conseguir adotar todas as coisas que você quer fazer de uma vez. Mas se você fizer uma lista do que é mais importante para você, então eu tenho todo ano eu faço o meu bucket list lá, minha listinha de desejos para o ano. E eu cumpro, tá? Uau! Eu faço exercício diário, eu faço tudo bonitinho. E ele falava: "Então se você fizer uma lista das coisas que você quer fazer", e eu pensei: "Puxa, eu quero voltar a aprender a estudar e tocar um instrumento musical, nem que leve um tempo maior, mas eu preciso ser intencional com relação a isso". Ele falou: "Se você fizer lá 15, 20 minutos por dia, que você coloca, e você perde isso na rede social, vamos combinar, Não, né?". não. Se a Então gente assim, olhar as atividades que são supérfluas e que a gente às vezes fica tão envolvido, dá muito mais de 20 minutos para ela. muito mais. Então se você consegue, então acordar um pouco mais cedo, e ser realmente muito intencional e Focado e disciplinado. intencional. E focado. E um pouquinho por dia, então essa aula que eu tenho são 45 minutos, mas como eu estava te comentando, eu já toco lá algumas É o musiquinhas, né. microlearning, o que a gente chama de ou nanolearning, É, você tem espaços curtos, a sinapse sim, consegue absorver, mas a disciplina é, e frequência é sim, que faz com que você consiga absorver e criar essa continuidade de aprendizagem e fixação. sim, E você consegue transferir isso para o seu universo, seja para seu filho, seja para na organização, para sim. os seus pares, esse tipo porque, como eu falo, é inspirador ouvir isso, e deve ser inspirador ver isso acontecer. Você consegue transformar isso em cultura organizacional? Ah, eu acredito que sim, então eu acho que uma das maiores satisfações começa com você, né, de você ver que você está evoluindo. E é bom também você como líder ver que você falha miseravelmente em algumas coisas, que você não sabe aquilo. Então saber o que você não sabe é muito interessante. Então você vê essa evolução, você acaba inspirando, né, Sim, as pessoas e mostrando que não é só o trabalho que te torna bom. Então você trazer outros repertórios e outros elementos que você se desenvolve e você se distrai, dá uma desopilada, então você chega com outro tipo de energia. sem dúvida. Inspirando o seu time, então eu acho muito legal, eu tenho um time na América Latina que estuda português, alguns dançam, vão fazer outras coisas, tinha uma pessoa que agora recentemente saiu do time, mas foi transferida para dentro da Maersk, mas ela é Iron Man. Então a Uau. gente tem uma equipe muito apaixonada por repertório, E por outra coisa que construir eu outras coisas e percebo aprender. muito interessante, é porque a sua maneira de detalhar as pessoas, a organização, os clientes, como eu falei, ela é muito singular. Você tem uma perspectiva diferente para as pessoas do que o mainstream, que é aquela coisa que fica acima, assim, do mar, né? Ah, porque tal pessoa é tal Sim. estereotipo, ou tal pessoa. Não, você fala de uma maneira muito especial. O marketing hoje em dia, quando a gente olha, saindo um pouco do seu Uhum. segmento, que é um segmento razoavelmente específico, você acha que o marketing atual mudou frente ao marketing que você estudou? Meu Deus. Olha, eu acho que é uma das disciplinas, uma das que mais mudou, com o avanço de tecnologias e tudo. Então
não entregando idade, né, olhando lá para 26, trás, né? puxa Hum. vida, então assim, era realmente muito complicado, né, você tinha páginas amarelas, Pois é. stand você não conseguia controlar o acesso, como eram os leads, você não conseguia fazer uma jornada de Não, os cliente, então dados, a gente não tinha organização de dados na exato. na velocidade, no processamento que nós temos hoje. Personalização, intenção de compra, né, então como a gente traz agora e sempre havia essas questões, né, mas veio do marketing mesmo, já era um cliente com contato, hoje a gente consegue tangibilizar, né, e mostrar todos os pontos de contato Sim. que o cliente teve e Criar atribuição de é, onde ele chegou até onde ele sim, consegue comprar. E se um cliente está há muito tempo com você, você consegue fazer toda a costura, o que fez ele criar o que a gente chama do lifetime value, lifetime né. value, com Porque como é certeza. que ele por que que ele ficou tanto tempo, né. Exato, e trazer mais valor, porque isso você consegue e o ponto não é você demonstrar o valor interno, também um pouco, né, porque você Sim. vai tomar decisões mais assertivas com os investimentos, mas é servir melhor o cliente. Porque quantas vezes você não recebia, eu sou da época do Hotmail, ainda uso meu Hotmail, Eu também. super, o meu e-mail é Hotmail E ainda. com muito orgulho. E Tenho eu recebia muitas coisas, assim, de implante capilar, então assim, personalização zero, né, para uma mulher, sim. eles mandavam coisas masculinas e coisas que não tinha Super nada a ver. spam. Então, assim, hoje é muito raro isso acontecer, né? Você fala alguma coisa, o celular já tá ouvindo, a Alexa já tá te respondendo, Pois é. e agora você pensa alguma coisa, já vem aquela Conexão. comunicação, né? Não é, nem é preciso ser dito, mas de tanto que a sua presença digital se conecta com tudo aquilo que você gosta e está interessado, você começa a ter conteúdos muito mais assertivos para você tomar uma decisão mais rápida, né, você não precisa passar tanto tempo buscando aquilo, porque as coisas até chegam para você. Então acho que essa é a grande questão, né, de você conseguir melhorar essa experiência do cliente. E realmente, então eu sou muito apaixonada e tenho esse interesse legítimo de fazer um trabalho melhor. Eu já vi o que que é possível, né, de todas as grandes empresas que eu trabalhei, como impactar o cliente, como fazer da maneira certa, e eu não espero menos do que excelência. Então, sempre a gente pode melhorar um pouco. Então, eu não entrego menos do que o meu melhor no que eu faço. E eu acredito que isso é a fórmula do sucesso. Para, independente do tamanho da organização, você fazer o melhor e continuar melhorando. Essas grandes empresas continuam com esse processo de melhoria contínua. É o caminho. Bom, a gente vai chegando ao final, conversa boa, parece que começou agora, né, já vai terminando. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, a gente está na mesa da sala de decisão. E na vida a gente tem as decisões, às vezes, profissionais e empresariais, a gente tem as decisões pessoais. Eu queria abordar rapidamente os 2. Qual foi a sua principal decisão no mundo dos negócios nos últimos tempos? Eu acho que talvez mudar de indústria depois de tanto tempo, né, em tecnologia. Então, eu fiquei 30 anos em tecnologia e telecomunicações. E chegou um determinado momento que eu falei: "Puxa, eu já navego tanto, eu acho que é um pouco mais do mesmo, gosto muito, sou muito apaixonada por isso, a minha formação tem tecnologia, eu acho muito importante, mas fazer essa mudança, né, e as pessoas falavam: "Puxa, mas é um mercado tão consolidado de cloud, né, você está na Amazon, uma das maiores empresas do mundo, por quê?". E eu pensei: "Por que não?", né, ao Why not? contrário. Então, Uhum. por que não? Eu vou aprender, vou me desenvolver, então acho que eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, e eu acho que tomar risco faz eh, muito sentido para a gente se desenvolver também. Então não estar ali no que você está acostumado, que já está no piloto automático, né, adorava o time, adorava a Existia um dinâmica. certo, não digo conforto, mas existiam as coisas estavam acomodadas. Não no sentido Exato, de 5 anos mais, né, não, então assim, porque é, estava bom, estava com todo mundo, e aí você tomou uma decisão, sim. E foi acho que muito assertiva, estou muito feliz, eu acho que é uma empresa fantástica, sou muito apaixonada por tudo, acho que tem muita pista ainda, para entregar e trazer essa visão de transformação digital, né, a gente é uma empresa de logística powered by technology, né, então uau, tem toda a tecnologia por trás disso tudo, sim, né. Embora pareça alguma coisa muito analógica, não é, então tem pelo muita contrário, tecnologia, muito. tracking, tem uma série de Exato, coisas por visibilidade, né, e tudo que todos os serviços que a gente oferece, então
trazer essa transformação e ver esse crescimento, A gente nesse perce período, é muito satisfatório. Então, eu acho que estou apenas começando, a gente Luiz. nós percebemos a paixão na maneira como você fala. E pra gente terminar, qual foi a grande decisão ou a importante decisão dos últimos tempos na sua vida? Na minha vida, eu acho que um pouquinho mais para trás, ter o meu filho, né, esperei um período de me consolidar, com a carreira e eu acho que foi, sem dúvida, o projeto mais importante da minha vida, que me traz mais satisfação. Então, estou muito apaixonada, meu menino tem 14 anos, vai para 15 agora em julho, e eu tenho muito orgulho do que ele está se tornando, muito orgulho mesmo. É uma pessoa muito ética, muito apaixonado também, então a gente vê esses traços, né, e dá muito orgulho do que a gente está conseguindo transferir para ele, como pessoa. Então acho que esse é um grande legado que a gente deixa, um grande orgulho, uma grande satisfação, e que te desafia dia após dia, porque você não pode dar menos do que o melhor exemplo, né. Que sorte da Maersk, que sorte dos seus pares, seu time e da sua família. Bom, Obrigada, Luiz. queria É um prazer, agradecer uma honra. a sua participação aqui, que nos inspirou muito nesses 30 minutos. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de conversar e distribuir para o mundo tudo isso que você nos trouxe hoje, de forma que o mundo possa ser melhor. A A gente gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha, né. É Então isso é muito exatamente importante. isso. Bom, eu queria agradecer você que esteve conosco até agora. Lembrando que Sales Club é uma comunidade que pensa vendas, que alavanca o negócio, mas antes de tudo somos empreendedores, empreendedoras, executivos e executivas que estamos nessa jornada, por CNPJs, mas sempre como CPFs. Se você quiser saber mais conteúdos do Seus Clube ou como esse, curta a página, segue a gente, distribui. A gente está falando sobre espalhar, né? Se esse conteúdo é bom para você, traga para todo mundo e divida com o mundo para o mundo ser melhor. Muito obrigado e até a próxima. Estaremos juntos em mais um programa Sala de Decisão.